Fala devs, hoje é mais um vídeo da série de vídeos que a gente está construindo essa aplicação em React e ela tem várias interações. O usuário pode vir aqui e excluir, tem uma caixa de confirmação se ele vai excluir ou não, assim como a gente pode adicionar um novo comentário digitando aqui a mensagem. Então a gente vai construir toda essa aplicação e, como eu já havia falado antes, o que a gente vai aprender nesse projeto é praticamente cerca de 50% de tudo que você vai precisar aprender com o React. Claro que você vai precisar praticar um pouco mais, porém nesse projeto nós estamos abordando vários dos conceitos e várias das tecnologias que são essenciais no React e que vocês vão usar no dia a dia, assim como vocês também vão usar quando fizer uma entrevista de emprego. E também esse teste ele vai ser colocado no seu GitHub e você vai poder utilizar ele como uma prova de experiência com o React.js, e isso vai contar muito para você. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software full stack e eu trabalho com programação há 10 anos. Na aula passada, a gente começou a trabalhar com state no React, que é essencial, e é através do state que a gente consegue atualizar a nossa aplicação, e a gente começou a trabalhar com ele. Na última aula, eu vou inicializar aqui o meu projeto. Vou abrir o Visual Studio Code. Open Folder. Vou abrir aqui a pasta do projeto que a gente está trabalhando. Aqui eu vou navegar para a pasta onde está o projeto do React, que é o CD, My Component App, e eu vou startar o nosso projeto. E como eu já tenho um projeto rodando na porta 3000, ele está perguntando se ele pode usar outra porta. Dei Enter. E o nosso projeto foi inicializado. E o que a gente fez na aula passada foi começar a trabalhar com state no nosso projeto, e a gente também criou o recurso para ele adicionar um novo comentário. Porém, o que está acontecendo é que todos esses comentários, eles são iguais. Então, vou abrir aqui o método que a gente fez para adicionar um comentário, porque nós não temos nenhum formulário na nossa aplicação ainda. Então, a gente criou um objeto com dados fixos e a gente está adicionando esse objeto para o nosso state. Mas quando a gente vem aqui no nosso projeto final, todos os comentários, eles são dinâmicos. Então, a pessoa vem aqui, põe o nome, põe o e-mail e põe a mensagem. E a partir dos dados que o usuário está fornecendo, a gente está criando o nosso novo comentário. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai criar o formulário e, ao invés de passar esses dados de forma fixa, como a gente passou aqui, a gente vai aprender a como trabalhar com state quando a gente está trabalhando com formulários e como capturar esses dados do formulário e criar um comentário novo para isso. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir bem aqui no nosso app.js e eu vou criar um novo formulário. Form, e eu vou adicionar um título para esse formulário. Vai ser add a comment. E a gente vai começar a construir o nosso formulário aqui. Vou colocar uma div. Vou colocar um input, que vai ser um input que vai armazenar um nome da pessoa que está digitando o comentário. Vou chamar ele de name. Aqui é um formulário simples do HTML. E eu vou adicionar um placeholder para ele. E o placeholder é um texto que ele aparece, ele foi implementado no HTML5. Então, sempre que o input estiver vazio, vai aparecer o placeholder. E, a partir do momento que o usuário começar a digitar, o placeholder ele desaparece. Digite aqui o seu nome. Vou mostrar aqui para vocês o placeholder. Então, se a gente vem aqui, ó, tá escrito, digite aqui o seu nome. E se eu começar a digitar, aquele texto, ele desaparece. Quem faz isso é o placeholder. Vou vir aqui e vou adicionar outra div. E aqui um input para o nosso e-mail. Aí o type eu vou colocar e-mail, porque o HTML consegue validar para ver se a pessoa colocou ou não um e-mail. O name vai ser e-mail. E o placeholder vai ser digite aqui o seu e-mail. Mas como a gente está escrevendo tudo em inglês, eu acho que a gente pode colocar o placeholder em inglês também para fazer mais sentido. Type here your name. Type here your email. E
mais uma div, e aqui ao invés de utilizar um input, a gente vai utilizar um text area, que ele é como se fosse um input grande, tipo para... E a gente geralmente utiliza ele quando a gente quer colocar um campo que ele vai receber mais de uma linha de texto, que é o que a gente tem aqui. Nesse caso, tá vendo que é um input bem grandão, não é feito com CSS, mas sim é um text area. Então vem aqui, text area, o name eu vou chamar de message, não preciso de um ID, e no close dele eu vou colocar 4. Na verdade, o close eu vou deixar limpo, e no rows eu vou colocar 4 para ele não ficar muito grande, então ele vai ter 4 linhas de altura. E eu também vou colocar um placeholder para ele. Type here your message. Então vamos ver como é que ficou o nosso formulário. Perfeito, o nosso formulário basicamente ele está pronto. A gente já tem um input para nome, um input para e-mail, input para mensagem. E a gente também tem um botão para adicionar um novo comentário. Então se eu venho aqui, Jonathan, e-mail, mensagem. O que a gente vai precisar fazer agora é capturar esses dados do formulário para a gente poder utilizar ele lá no nosso método addComment. E o que eu vou fazer aqui também é pegar esse botão e colocar ele dentro do form. E como eu havia falado antes, quando a gente está trabalhando com state, o ideal é que tudo que seja alterado na interface, a gente coloque ele no state. Assim como esse nosso formulário, porque a partir do momento que a gente criar um state para esse formulário, a gente vai conseguir capturar esses dados com facilidade. Teria outra forma de fazer, porém a gente vai fazer com state para vocês irem aprimorando o conhecimento de vocês e ver como é que funciona quando a gente quer trabalhar com formulário e se a gente quiser utilizar o state. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no nosso state, que é um objeto. A gente tem uma chave que é para armazenar a lista de comentários. E aqui embaixo a gente vai criar outra chave para armazenar os dados do nosso formulário. Então, sempre que o usuário for lá digitar alguma coisa no name, no e-mail e na mensagem, a gente vai colocar esses dados no nosso state. Então, vou chamar essa chave de form e vai ser um objeto. E esse objeto vai ter 3 atributos. Um vai ser o name, que vai ser para ele armazenar o name. Outro vai ser o e-mail, para ele armazenar o e-mail. E o outro vai ser o message, para ele armazenar a nossa mensagem. Então agora que a gente quer utilizar o state para controlar o nosso formulário, o que a gente tem que fazer é voltar no nosso formulário e passar no value uma referência para o nosso state. Então vou vir aqui no meu input name e vou colocar o value do formulário do HTML simples, e o valor desse value vai ser um this.state.form.name, e o que a gente está fazendo basicamente é acessando essa propriedade do nosso state, e a mesma coisa para os outros. Value this.state.form.email, e a mesma coisa para o text area. Quando a gente está trabalhando somente com HTML simples, a gente geralmente colocaria o value dele aqui, porém quando a gente está trabalhando com JSX, a gente pode colocar o value dele da mesma forma como a gente faz com os inputs. Então, colocando aqui this.state.form.message, e a gente também não precisa fechar o text area aqui, igual a gente faria no HTML. A gente pode simplesmente só fechar ele aqui, da mesma forma como a gente fez com o input. E quem permite que a gente faça isso é o JSX, que é a tecnologia do React. Então vamos voltar lá para o nosso formulário. Se agora a gente tentar digitar no nosso formulário, ele não vai mais funcionar, porque a gente falou que o valor dele, o value dele, é esse carinha aqui, porém a gente não está atualizando o state da nossa aplicação. Então, independente do quanto a gente digite aqui, nada vai mudar, porque agora o fluxo que a gente tem que seguir é, sempre que o usuário digitar num campo, a gente tem que pegar esse valor que foi digitado, tem que atualizar o state na chave correspondente do valor que ele editou. Aí o próprio React ele vai identificar que o state foi alterado e ele vai atualizar aquele campo para a gente. E para fazer isso, a gente tem um método no React. O nome desse método é onChange. Então, se eu vier aqui nesse input e chamar o onChange, ele espera que a gente passe para ele uma função. Então, a gente vai criar uma função para esse nosso onChange do name. Então, vou vir aqui
criar uma função onNameChanged. E essa função ela vai receber um evento, todos os eventos, sempre que a gente está trabalhando com eventos do JavaScript, que nem aqui, por exemplo, o onClick, ele também poderia receber esse event, e o onChange ele também recebe. Então, sempre que a gente vai trabalhando com eventos do JavaScript, a gente recebe esse parâmetro event. Então, vou vir aqui, vou fechar a nossa função. E vai ser a partir desse event, desse objeto que a gente está recebendo do JavaScript, que a gente vai capturar o valor que está sendo digitado. Então, vou vir aqui, vou dar um console.log event.target.value. Então, tudo que o usuário for digitando vai aparecer nessa variável aqui. Então, vou lá no browser só para mostrar para vocês. E tá dando esse erro aqui porque eu esqueci de chamar esse método. Então aqui no nosso input eu coloquei um onChange e eu deixei ele vazio. Isso não pode acontecer. Então o que eu vou fazer aqui vai ser this.onNameChanged. E se eu vim aqui no console, à medida que a gente for digitando, aqui está aparecendo o texto que a gente está digitando. Então se eu apertar a tecla A, ele apareceu A. Se eu apertar O, ele apareceu O. E aqui ele também deu dois erros, que ele está falando que o campo e-mail, a gente não atribuiu um onChange para ele, assim como o TextArea, a gente também não atribuiu um onChange para ele, porque o React ele já pensa, pô, se ele está pegando um valor do state e ele não está atualizando o valor desse state, a aplicação dele não vai funcionar. Então é como se fosse uma dica para ele, e a gente vai implementar isso depois. E o que a gente precisa fazer agora é pegar esse valor que está sendo digitado e colocar ele no state da nossa aplicação. E a gente também vai utilizar o setState, porque como eu tinha falado no vídeo anterior, sempre que a gente quiser atualizar a nossa interface, atualizar o estado da aplicação no React, a gente precisa utilizar esse método chamado setState. E o que a gente vai fazer nesse caso vai ser dar um this.setState. A gente vai passar um objeto, assim como a gente tinha passado nesse carinha daqui de cima. A gente vai falar qual é a chave do state que a gente quer atualizar. Nesse caso, a chave que a gente quer atualizar é essa chave chamada form. Então, eu vou passar para ele form e no valor dessa chave, a gente vai passar qual é o novo formulário que a gente quer ter. E o que a gente vai precisar fazer nesse caso, como a gente quer atualizar o campo name, é colocar o name e capturar o valor que está sendo digitado utilizando esse event.target.value. Então, event.target.value. Perfeito, agora vamos testar a nossa aplicação para ver se essa chave está sendo atualizada. Se eu vim aqui e começar a digitar, agora o nosso input ele está recebendo valores e esse valor está sendo armazenado no nosso state. E o que a gente vai precisar fazer é fazer a mesma coisa para os outros campos. Então, vou vir aqui, vou apagar esse event.target que a gente tinha colocado aqui, aquele console. Eu vou criar outro campo, onEmailChanged, e fazer a mesma coisa, receber o evento do JavaScript que contém os dados que estão sendo alterados, o campo do input. Aqui a gente vai dar um setState, passar um objeto, falar que a gente quer atualizar a chave form do nosso state e dentro dessa chave form colocar o campo que a gente quer atualizar, que nesse caso vai ser e-mail, e a gente vai pegar da mesma forma event.target.value. Então agora eu vou atribuir esse método para o onChange do nosso e-mail. Então eu vou vir aqui, onChange é igual a this.onEmailChanged. Então vamos testar. Vim aqui, eu vou digitar no nome, continua funcionando. E agora eu vou digitar no e-mail. E os dois estão funcionando. Porém o React, ele está falando para a gente que deu um problema aqui. Ele está falando que tem um campo que a gente está mudando e ele está deixando de existir. E isso está acontecendo por quê? Da forma como a gente fez, aqui a gente está falando que o nosso form, que o novo valor dele vai ser esse campo name com valor que está sendo digitado
porém a gente esqueceu de falar para ele que esse form ele ainda vai ter um atributo chamado e-mail e um atributo chamado message. Então a gente está sobrescrevendo aqueles dois atributos que não tem nada a ver com esse carinha que a gente está mexendo. E o que a gente sempre deve fazer quando a gente está trabalhando com state é não excluir as outras propriedades do state. Tanto que, nesse caso, quando a gente está adicionando um novo comentário, a gente está pegando todos os comentários antigos e adicionando um novo comentário. E nesse caso, a gente deve fazer a mesma coisa. A gente deve pegar todos os atributos antigos do form e adicionar esse novo atributo que a gente está mexendo. Eu vou vir aqui, eu vou utilizar o spread novamente. This.state.form. E agora está correto, porque ele vai pegar tudo que tem nesse form e adicionar esse atributo name. Então, sempre que você estiver trabalhando com state, lembre de fazer isso para você não excluir nenhuma chave do state que já existe. E aqui a mesma coisa, 3 pontinhos, this.state.form. Então vamos lá, novamente. Vim aqui, digitei, e aquele erro ele desapareceu. Eu tinha deixado aquele erro só para mostrar para vocês a importância de fazer isso, de sempre capturar os dados anteriores do state e colocar o dado novo, ao invés de limpar aquele state, excluindo todas as chaves que já existiam antes. E agora a gente vai fazer um método para o nosso message. Então vou vir aqui, on message changed event arrow function this.setState. Vai receber um objeto form, e no nosso form a gente vai querer copiar tudo que já tem dentro do nosso form, state.form, e adicionar a nossa nova chave com valor event.target.value. E agora a gente precisa declarar esse método lá no onChange do message. onChange this.onMessageChanged. Então, se a gente vem aqui, perfeito, e ele parou de dar aquele erro para a gente. E agora a próxima coisa que a gente tem que fazer é dar o submit nesse nosso form, porque quando eu clico aqui, esse evento que a gente criou, ele está no onClick desse button, mas o que a gente pode fazer nesse caso é vir aqui no nosso form e colocar um método chamado onSubmit, e ele vai ser chamado sempre que esse formulário for submetido, que alguém clicar no botão submit do form. E o que a gente vai fazer vai ser chamar um método que a gente estava chamando aqui. Então vou clicar aqui, this.addComment, e a gente pode vir aqui nesse nosso botão e excluir o onClick dele. E eu vou mudar esse texto aqui para add a comment. E outra coisa que a gente vai fazer vai ser colocar um type submit para esse botão. Para esse botão ele submeter o nosso formulário e esse evento que a gente declarou, esse método aqui em cima, ele ser chamado. Então se eu venho aqui e clico nele, o que está acontecendo é que ele está chamando, porém ele está atualizando a nossa página, e esse é um procedimento normal do submit. Então sempre que a gente dá um submit, ele vai atualizar a página, porém há uma forma de impedir que ele atualize a página com JavaScript. Então se a gente vem aqui nesse nosso método addComment, eu vou colocar aqui para ele receber o event, e como eu falei, todo evento do JavaScript ele recebe essa variável. Então vou vir aqui, eu vou chamar o event.preventDefault, e esse método ele é responsável por impedir que aquele evento ele prossiga. Então, nesse caso, o que o submit iria fazer seria atualizar a página, então ele vai impedir que o submit atualize a página. Então, se a gente vem aqui agora, eu clico, porém a página não está sendo mais atualizada igual estava sendo antes. Então, sempre que você estiver trabalhando com form, com JavaScript, se você colocar esse event.preventDefault, ele não vai permitir que a página seja atualizada. E isso é algo bem comum de ser utilizado. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser colocar algumas validações nesse formulário, porque hoje, mesmo que o usuário não preencha nada, a gente está permitindo que
o nosso método seja chamado, e a gente pode fazer isso com HTML5. Basta a gente vir nos nossos inputs e colocar essa chave chamada required. Então, coloquei aqui e coloquei aqui na nossa mensagem. Então, o próprio HTML ele já vai fazer uma validação para a gente, falando para o usuário que aquele campo ele é obrigatório. Então, se a gente vem aqui e tentar enviar agora, olha o que ele falou: por favor, preencha esse campo. Aí eu vou preencher. Se eu tentar, ele falou para preencher o e-mail. Se eu colocar um texto que não seja e-mail, ele pede para a gente colocar um texto que seja um e-mail. Então, coloquei aqui gmail.com e a mesma coisa para mensagem. E agora que a gente preencheu todos esses campos, ele chamou aquele nosso método e a gente está adicionando um novo comentário. E o que a gente precisa fazer agora é, ao invés de utilizar os dados, que nem a gente estava utilizando aqui, a gente precisa pegar esses dados do nosso state. Então, o que eu vou fazer aqui, vai ser vir aqui, dar um console.log no this.state.form, que é onde a gente está armazenando os dados que estão sendo preenchidos no formulário. Então, vou preencher. E aqui ele imprimiu para a gente os dados que estão no nosso state. Então, o que a gente precisa fazer é pegar esses dados e passar a utilizar eles aqui. Então, eu vou comentar esse carinha e vou declarar aqui uma constante, const new comment. E eu vou falar que new comment vai ser igual a this.state.form, que são todos os dados que estão no nosso formulário, e vamos ver se a nossa aplicação vai funcionar. Vim aqui, digitei aqui, digitar um e-mail, digitar uma mensagem. O e-mail não era válido. E ele deu um erro para a gente. E se eu clico aqui, isso é muito importante para vocês começarem a aprender como debugar um erro, como encontrar um erro. Olha o que ele falou. Type erro. Cannot read the properties of undefined reading to string. Ele está falando que a gente tem algum atributo, algum valor que ele está undefined e que a gente está tentando dar um toString nele, porém ele não existe. E se eu clico aqui, ele levou a gente para o date.toString. E esse erro está acontecendo porque a gente não tem aqui no nosso state um atributo date, que nem a gente tinha aqui. Antes a gente tinha e agora a gente não tem. Então o que a gente vai fazer aqui é começar a passar esse date. Então, vou utilizar o spread para a gente construir um novo objeto. Vou colocar aqui os 3 pontinhos, então ele vai pegar todos os valores que estão dentro desse state form. Eu vou dar um vírgula e eu vou adicionar um novo atributo. Eu vou chamar ele de date e esse atributo ele vai dar um new date, que é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. Vamos testar novamente. Nome, Jonathan, e-mail, john@gmail.com, 1, 2, 3. Perfeito. Agora ele adicionou pra gente o nome, foi o nome que eu digitei aqui, o e-mail foi o e-mail que eu digitei, a mensagem e a data atual. E o que falta a gente fazer é limpar esse formulário, porque não faz sentido, uma vez que o usuário adiciona um novo comentário, que esses dados eles continuem preenchidos. Então vou vir aqui, vou apagar esse console.log que a gente estava utilizando. Vou apagar essa constante que a gente tinha colocado antes. E aqui, onde a gente estava atualizando o nosso state, pegando esse novo comentário que foi preenchido e adicionando ele aqui nesse comments. Além de atualizar o state comments, eu também vou querer atualizar esse form. Então vou vir aqui, como é um objeto, vou escrever form e eu vou colocar um novo objeto que eu vou querer colocar ele no form, que vai ser exatamente um objeto igual esse daqui, com os dados vazios. Então, uma vez que o usuário clicar em adicionar, o que a gente vai fazer é adicionar esse novo comentário no nosso state e a gente vai excluir o state desse form. A gente vai limpar tudo que tem nele. Então, o name vai passar a ser vazio novamente, o e-mail vai passar a ser vazio novamente e o message vai passar a ser vazio novamente, tá? A gente vai limpar ele. Então, se eu vim aqui, ó, Jonathan, j.mail.com, blá, 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 blá. Perfeito, ele foi lá, adicionou o nosso novo comentário e depois ele pegou e limpou o state
do nosso form. E a única coisa que a gente precisou fazer foi chamar esse setState, porque o React ele já fez todo o trabalho de atualizar a interface para a gente, passando os novos valores. E tem uma coisa que é interessante que vocês devem ter percebido, é que todos esses métodos que a gente criou, o onNameChanged, o onEmailChanged e o onMessageChanged, eles são muito parecidos. A única coisa que muda neles é essa chave aqui. Então, o que a gente pode fazer é criar um método para deixar nossa aplicação mais profissional e fazer isso tudo de uma vez. Eu vou mostrar para vocês como. Então, vou vir aqui, eu vou criar um novo método. Chamar ele de onFieldChanged. Ele vai receber um event também. E dentro dele, eu vou dar um console.log no event.target. Porque antes, para pegar o valor, a gente chama o event.target.value. Porém, esse event.target ele tem mais atributos. Vou mostrar aqui para vocês. E aqui no onNameChanged, eu vou mudar para onFieldChanged. E vou mostrar o que esse cara tem. Então, se eu começar a digitar, ele traz para a gente todo o nosso input. Então, a gente pode pegar qualquer campo que tenha nesse input. Da mesma forma como a gente está pegando o value, a gente pode pegar um nome, por exemplo. E como o nome é a única coisa que está sendo alterada nesse método. Por exemplo, aqui a gente está alterando o message. Aqui a gente está alterando o e-mail. E aqui a gente está alterando o name. A gente pode pegar esse nome dinamicamente e utilizar um método só. E para fazer isso, a única coisa que a gente precisa fazer é capturar todos os valores do nosso formulário, igual a gente estava fazendo aqui. Então, vou vir aqui, const new comment form. Eu vou pegar os valores que estão no state para esse form e como a gente tem acesso ao nome do input que está sendo alterado, a gente pode acessar a chave do objeto e alterar somente ela. E para fazer isso, a gente viria aqui, new comment form, e aqui eu passaria event.target.name, que ele ia pegar o nome do campo que a gente está alterando, e aqui eu passaria event.target.value. E eu vou dar um console.log nos dois para vocês entenderem melhor. Aqui eu vou dar um console.log no name. E aqui eu vou dar um console.log no value. Então, se eu começar a digitar aqui, aí o name do campo que a gente está alterando é name. E o valor que a gente colocou é o valor A. Então, o que a gente faz? A gente pega todo esse state com os 3 atributos, name, e-mail e message. E, através desse campo, a gente identifica qual é o campo que a gente quer alterar. Então, nesse caso é o name. Então, ele vai vir aqui, ele vai verificar que a gente está querendo alterar o atributo name. E aqui a gente está colocando o novo valor para esse name. Então, a única coisa que a gente precisa fazer agora é fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui embaixo, que é alterar o state desse nosso form. Então, vou vir aqui, this.setState, passar um objeto, passar o form, e eu vou falar que o novo valor de form vai ser esse new comment form. New comment form. E agora vamos ver se vai funcionar a nossa aplicação. Perfeito, ele atualizou o campo name. Então, vou copiar o nome desse cara e vou mudar aqueles outros métodos que a gente fez no onEmailChanged. Eu vou colocar um fieldChanged e na mensagem a mesma coisa. Então, se a gente vem aqui, digitei no name, ele identificou que a gente quer alterar o campo name. Se eu digitar na mensagem, no e-mail, ele identificou que a gente quer alterar o campo e-mail daquele nosso objeto, o atributo e-mail, e a mesma coisa para a mensagem. Então, somente com esse método, deixa eu apagar aqui o console, a gente já conseguiu substituir todos esses 3 que a gente tinha. Então, olha só isso daqui já é equivalente a todos esses carinhas. Então, a gente pode excluir eles, já que eles não estão mais sendo utilizados. E vamos ver se ainda está tudo funcionando perfeitamente. E-mail. Adicionei um comentário. Vou adicionar aqui mais um e-mail e mais um comentário. Então, para recapitular o que a gente fez na aula de hoje, a gente criou o nosso formulário e a gente também criou um state para esse formulário. Então, cada um dos campos desse formulário, eles estão no nosso state.
E uma vez que o usuário submete esse nosso formulário, clicando em Add Comment, a gente está indo lá, chamando o método do submit do formulário para adicionar um novo comentário, pegando os dados que estão no state, criando um novo comentário com esses dados e depois limpando eles. E a gente fez isso basicamente com esse método, atualizando um método addComment para pegar os dados do state e criando esse método onFieldChanged, que ele identifica qual é o campo que está sendo alterado e ele altera o nosso state daquele campo. E isso que a gente fez é algo muito comum de se fazer. Então, quando você estiver trabalhando ou quando você pegar um projeto, um desafio de uma vaga para fazer, é bem provável que você faça algo muito parecido. Então, isso daqui é muito útil. Não é algo que você está aprendendo que você nunca vai usar. Não, na verdade, você vai usar isso daqui muito, praticamente todos os dias. Então, quando você está trabalhando com React, você sempre vai ter que trabalhar com state. É algo que não dá para fugir, até porque se a gente não utilizar, a nossa tela nunca ia mudar e React não iria funcionar, porque quem é que quer um site que nunca ia mudar? E espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Qualquer dúvida, comentário, sugestão ou crítica, se você tiver uma crítica, deixa aí. Não se esqueça de curtir esse vídeo, ou não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que precisam aprender o React. E espero que vocês tenham curtido a aula. Fiquem com Deus, até a próxima. Beijão.